Olá, boa noite. Boa noite. Documento do Vaticano reafirma papel de Maria na fé cristã. Papa Leão XIV esclarece títulos a serem usados na devoção a Nossa Senhora. CNBB pede ao STF anulação de votos favoráveis ao aborto até 12 semanas. Conselho Permanente da CNBB define prioridades e diretrizes para 2026. Senado instala comissão para investigar crime organizado. Evento pré-COP30 em São Paulo reúne mais de 500 palestrantes para debater a sustentabilidade. Padre do interior de São Paulo concilia a missão sacerdotal com um apito nos campos de futebol. Ação da igreja em Belo Horizonte. A Arquidiocese da capital promove campanha especial para o Dia Mundial dos Pobres. E na intenção de oração do Papa para novembro, o apoio e acolhimento a pessoas em sofrimento emocional. Está no ar o Canção Nova Notícias. Voz que comunica a verdade e semeia a paz. O Vaticano apresentou hoje o novo documento Mater Populi Fidelis. A nota doutrinal aborda alguns títulos marianos que se referem à cooperação de Maria na missão redentora de Cristo. O documento foi publicado hoje e as explicações ficaram a cargo do prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal Victor Manuel Fernandes. Afirmou que a nota doutrinal dos títulos marianos responde a inúmeras questões que chegaram à Santa Sé nas últimas décadas. Questões que geraram preocupações entre os pontífices recentes e foram abordadas repetidamente ao longo dos últimos 30 anos, em diversos estudos do Dicastério. Congressos e sessões ordinárias permitiram que o Dicastério para a Doutrina da Fé tivesse acesso a um vasto material que ajudasse a refletir o assunto. O texto apresentado nesta terça-feira esclarece o significado aceitável ou não de certos títulos e expressões referentes a Maria e explora fundamentos da devoção mariana, ao esclarecer de forma detalhada a relação de Nossa Senhora com os fiéis, à luz do mistério de Cristo como único mediador e redentor. O cardeal declara que o documento diz da profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um esforço ecumênico particular. O Mater Populi Fidelis indica como alguns títulos correspondem a uma genuína devoção mariana inspirada pelo Evangelho, ou como outros devem ser evitados por não promoverem uma compreensão adequada da harmonia da mensagem cristã como um todo. O prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé cita o título de corredentora como exemplo, lembrando que o documento aborda o Papa Bento XVI. À época, o cardeal Ratzinger, que não negava que havia boas intenções e aspectos válidos no uso deste título, porém sustentava que era um equívoco. O texto também cita o Papa Francisco, que expressou, ao menos por 3 vezes, sua posição contrária ao uso do título de corredentora, alegando que Maria jamais quis reter para si algo de seu filho. As páginas apresentam amplas perspectivas bíblicas que ajudam a mostrar como a autêntica devoção mariana aparece não apenas na tradição da Igreja, mas também nas Sagradas Escrituras. Segundo o cardeal, em vez de estabelecer limites, a nota busca acompanhar e apoiar o amor a Maria e a confiança em sua intercessão materna. A íntegra da nota doutrinal Mater Populi Fidelis você encontra em nosso site noticias.cançãonova.com. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se reúne nesta semana em Brasília para discutir os caminhos da ação evangelizadora da Igreja no país. Esta é a última reunião do ano do Conselho Permanente. De hoje à quinta-feira, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os presidentes das comissões episcopais, os representantes dos 19 regionais da entidade e assessores das comissões e organismos eclesiais se encontram em Brasília. Em nível de importância, o evento fica atrás apenas da Assembleia Geral, que acontece anualmente. O Conselho Permanente é responsável por orientar e acompanhar as ações da CNBB, além de oferecer diretrizes para a atuação da Igreja em todo o país.
Entre os assuntos em pauta estão as diretrizes gerais da ação evangelizadora, a campanha da Fraternidade de 2026 e os preparativos da Assembleia Geral dos Bispos, marcada para acontecer entre os dias 15 e 24 de abril, no Santuário Nacional de Aparecida. Temas mais densos dessa vez. Primeiro é a programação detalhada da próxima Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que acontece depois da Páscoa do próximo ano. O vice-presidente da CNBB destacou que este é o momento oportuno para discernir os caminhos e definir prioridades para a Igreja no Brasil. Muitas iniciativas a partir da Igreja Católica no Brasil, através de suas instituições, foram desenvolvidas. Também vamos tratar das diretrizes gerais da ação evangelizadora, tema que ocupará bastante tempo na próxima Assembleia Geral. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil solicitou ao Supremo Tribunal Federal a anulação do voto do ex-ministro Luiz Roberto Barroso na ação que debate a prática do aborto até a 12ª semana de gestação. O mesmo pedido foi feito em relação à ex-ministra Rosa Weber. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, começou a tramitar no Supremo Tribunal Federal em março de 2017. O processo pede a suspensão das penalidades previstas para a interrupção da gravidez em mulheres com até 12 semanas de gestação. A assessoria jurídica da conferência afirma que houve uma manobra para permitir o voto de Barroso às vésperas da aposentadoria dele do Supremo Tribunal Federal. O processo estava suspenso por uma decisão do próprio Barroso e voltou a tramitar apenas para a apresentação da decisão em favor do aborto. Logo em seguida, o processo foi novamente paralisado. Luiz Roberto Barroso votou para permitir a realização do aborto. O voto foi registrado no plenário virtual. Após a manifestação do ministro, Gilmar Mendes pediu que o processo fosse transferido para o julgamento presencial. Diante dos procedimentos adotados pela Suprema Corte, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil decidiu pedir a anulação do voto. Ela vem mostrando um histórico procedimental, regimental, absolutamente anômalo, indefensável, eu diria. Mais do que isso, ele é inédito. Em 2023, a então ministra Rosa Weber também apresentou voto favorável ao aborto, pouco antes da aposentadoria compulsória. Os demais ministros ainda não apresentaram os votos. A relatoria do processo é do ministro Flávio Dino, que pediu a retirada do tema da pauta do STF. Esse processo sequer deveria ser recepcionado e está em trâmite na Suprema Corte. Não cabe à Suprema Corte decidir a partir de quando a vida é ou deixa de ser juridicamente relevante. E nesta terça-feira, o Senado instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que irá investigar estrutura, expansão e funcionamento desta prática. Vamos a Brasília ao vivo com a repórter Aline Campelo para saber mais informações do assunto. Boa noite para você, Aline. Oi, Fernanda, ótima noite para você e para todos. De acordo com o relator da CPI, Alessandro Vieira, nos próximos 4 meses, a comissão vai desenvolver um rigoroso diagnóstico da situação atual da criminalidade organizada no Brasil. O colegiado vai investigar o avanço das facções criminosas, o envolvimento de agentes públicos e também as falhas nas políticas de segurança. Hoje também foi decidido que o senador Fabiano Contarato preside a comissão e o senador Hamilton Mourão assume a vice-presidência da CPI. Contarato defendeu o controle contínuo e progressivo por parte da segurança pública. A criação da CPI foi anunciada na última quarta-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um dia após a operação no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, ganhar destaque nacional. Eu volto com você no estúdio, Fernanda. Obrigada, Aline. Boa noite para vocês em Brasília. Voltamos com notícia internacional. Nas Filipinas, a passagem de um tufão provocou morte e inundações. Ruas e casas ainda estão alagadas. O fenômeno climático causou a morte de 46 pessoas. 6 delas
tripulantes de um helicóptero militar que caiu durante a tempestade. O país é alvo constante de tempestades tropicais como essa. Pelo menos 20 delas acontecem ao longo de cada ano. Os filipinos ainda se recuperam de uma série de desastres, incluindo terremotos e eventos climáticos severos nos últimos meses. O tempo firme volta a predominar no sul do país e a chuva forte se concentra mais no sudeste. Ótima noite para você. As chuvas dão uma trégua no norte, mas ainda há possibilidade de pancadas isoladas. A área de baixa pressão que vem do Paraguai continua avançando pelo sudeste, provocando chuva em São Paulo e em Minas Gerais. Já no Rio de Janeiro, o tempo volta a abrir. Uma nova área de baixa pressão avança pelo Paraná, trazendo chuva e fortes rajadas de vento. As mínimas ficam entre 18 graus em Curitiba e 12 em Florianópolis. Essas instabilidades também se espalham pelo estado de São Paulo, provocando pancadas de chuva, principalmente no oeste paulista. Amanhã, a máxima é de 30 graus, 34 no Rio de Janeiro e 31 em Belo Horizonte. No Nordeste, a previsão de chuva fraca em algumas áreas, o que ajuda a aliviar o calor. Máxima de 31 em Salvador e 36 em Teresina. As chuvas também alcançam o centro-oeste. No Mato Grosso do Sul, há risco de temporais e essa chuvarada toda se espalha pelo Mato Grosso e, inclusive, na capital federal. Aqui em Cachoeira Paulista, o tempo segue com aquele vai e vem de sol e chuva e amanhã a máxima é de 30 graus. Um bom descanso para você e amanhã eu estou de volta por aqui. Boa noite. São Paulo recebe hoje e amanhã o evento pré-COP30, que reúne autoridades e especialistas para discutir sustentabilidade. A conferência espera atrair mais de 10 mil participantes. O clima já é de COP30, o evento que antecede a Conferência das Partes, que começa dia 10 de novembro em Belém, acontece hoje e amanhã na capital paulista. Mais de 500 palestrantes debatem temas como descarbonização, economia verde e justiça climática. Na abertura, autoridades como o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas assinaram acordos verdes para São Paulo e a criação de um novo parque estadual. Muitas das ações, seja que a gente anunciou, seja que a gente prestou contas e vai durante esses 2 dias aqui no Summit falar, é exatamente de mais resiliência hídrica, de tudo que a gente está fazendo, saneamento, por exemplo, de segurança hídrica, como por exemplo o parque que a gente criou hoje, que ajuda também nisso, e de uma forma com que a gente enxergue as cidades nos 2 extremos, na seca e na enchente. Outra discussão de destaque foi a gestão dos eventos climáticos extremos no estado. Temos visto hoje um padrão comportamental do clima totalmente diferente do que a gente via há 10 anos atrás, por exemplo. Era impensável falar em rajadas de vento de 100 km por hora na cidade de São Paulo. Um evento como esse, o Summit, vai trazer aqui uma discussão e uma série de inovações para a gente poder enfrentar esses eventos extremos e pensar num futuro sustentável. E a economia circular também chega na indústria. Nesse espaço do Senai de São Paulo, por exemplo, há uma escola móvel de energias renováveis, que mostra como o meio ambiente e sustentabilidade serão fundamentais para o futuro do mercado de trabalho. A questão do emprego verde, ela é relevante, já é relevante hoje, vai ser cada vez mais relevante para o futuro, né? E a gente sempre coloca que o emprego verde, ele na verdade é a inserção de competências verdes, competências que estão relacionadas à proteção de recursos naturais, ao reuso, né, à circularidade dos recursos dentro do processo industrial em todas as ocupações. E isso é feito no Senai de maneira massiva. O Summit Agenda Mais Verde acontece até amanhã no Parque Vila Lobos, em São Paulo. O encontro é transmitido ao vivo pelo site do governo de São Paulo. Agni participa, mas sente falta da atenção aos pequenos empresários. Estavam falando muito de agronegócio, de mineração, assim, e a gente ali com empresas menores, assim, como a gente, né, pode se beneficiar desses novos modelos, né, mais ecológicos, mais sustentáveis, em pequenas escalas também, que é o nosso dia a dia. Espero que veja melhor coisas também. Um estudo revelou que mais de 10 milhões de mulheres decidiram empreender no último ano. Em São Paulo, um projeto do governo estadual oferece cursos gratuitos para capacitar e
e fortalecer o empreendedorismo feminino. Essa é a Carreta do Empreendedorismo, um projeto da Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo. Aqui os cursos ajudam a complementar a renda familiar e promovem a troca de experiências e conhecimento. Eu sou artesã, então eu faço diversas técnicas, mas agora eu estou engajada no moda praia em crochê. E eu quero lançar a loja para vender online, então eu vim aprender isso no curso. Tem aluna que quer ir além, buscar novas ferramentas para expandir o próprio negócio. Aumentar meu conhecimento, busca de novas tecnologias que estão bem altas no mercado, para mim poder melhorar o meu negócio. Os cursos profissionalizantes ofertados aqui vão desde a área do mercado digital até os cuidados com a pele e a beleza feminina. Uma oportunidade para as mulheres se profissionalizarem e atuarem no mercado de trabalho. Um relatório técnico sobre empreendedorismo feminino do Sebrae mostrou que em 2024, 34% dos empreendedores do Brasil são mulheres. Um dado que se reflete na crescente busca por cursos de capacitação como este. As mulheres, elas são empreendedoras por natureza, né? Só que assim, muitas delas não são formalizadas, não tem MEI, não tem essa qualificação, né, que é necessário. E foi pensando nisso, levar qualificação e essa formalização, capacitação para as mulheres, que foi criada a Carreta do Empreendedorismo. A pequena Ana Lívia acompanhou a mãe no curso e também mostrou talento. No tempo livre, ela faz pulseiras coloridas, um hobby que já virou inspiração. Minha professora que me ensinou. Eu ia escolhendo as bolinhas e fazendo a pulseira. A atenção, a escuta e o acolhimento a essas mulheres mostram que todas são vistas e que nunca é tarde para recomeçar, aprender e sonhar com um caminho profissional. Vamos falar agora de uma prática que combina a elegância do balé com a força do Pilates. A modalidade conhecida por Balé Pilates vem ganhando adeptos que buscam equilíbrio, saúde e qualidade de vida. Ana Paula apresentou um quadro de depressão após tratamento oncológico. Encontrou no Balé Pilates uma forma de socializar e de retomar a atividade física com benefícios para o corpo e para a mente. Eu tive um câncer de mama, então eu tinha movimentos reduzidos, mobilidade reduzida, perdi muita massa muscular, questões ósseas também. Então, eu descobri o Balé Pilates nas redes sociais e decidi vir fazer aula experimental. E desde então, eu estou fazendo minhas aulas e é um lugar onde eu fiz muitas amizades, onde eu recuperei a minha autoestima. O Balé Pilates é a junção do balé clássico com os métodos do Pilates. Com o peso do próprio corpo, a atividade deixa o praticante com mais flexibilidade. Nós utilizamos alguns recursos adicionais, como halteres, faixa, mini band, caneleira. Lembrando que o nosso recurso principal é a barra do balé. Os exercícios trabalham a postura, o equilíbrio, a respiração, além do condicionamento físico e o fortalecimento muscular, indicado para diversas pessoas e faixas etárias. O Balé Pilates ele é destinado para toda e qualquer pessoa, seja do sexo masculino ou feminino, e para todas as idades, desde que esteja a partir dos 12 anos. Idosos também podem fazer essa modalidade de exercício, desde que tenha a liberação médica para fazer. Fortalecer a musculatura, parei de sentir dores que antes eu sentia com minha vida sedentária, então mudou minha vida completamente. Um treino completo de baixo impacto, mas executado com alta intensidade, o que pode se tornar um auxílio para quem procura uma atividade física relativamente fácil de se realizar. E aí a gente emenda com o CN Esportes, que hoje mostra o Brasil em campo em busca de mais um título e conta a história de um padre que faz do esporte uma extensão da sua missão sacerdotal. Olá, o Brasil estreou com muita tranquilidade no Mundial Sub-17. A Copa acontece em Doha, no Catar. A equipe brasileira atropelou Honduras, goleando por 7-0. Destaque para o Haaland do Nordeste, Del, atacante do Bahia que marcou 2 vezes e segue como principal jogador do elenco. A seleção brasileira agora lidera o Grupo H
com 3 pontos e volta a campo nesta sexta-feira, às 12:45, horário de Brasília, para jogar contra a Indonésia. O Brasil busca o 5º título na competição, tendo ficado com a taça em 1997, 1999, 2003 e 2019. Nós continuamos falando de futebol. Você já imaginou assistir a uma partida e descobrir que o árbitro é um padre? Pois é, isso já acontece no interior de São Paulo, onde um sacerdote concilia sua missão paroquial com o apito e os campos de futebol. Vamos conferir. Padre Gabriel Balan Leme atua na comunidade Nossa Senhora Desatadora dos Nós, na Arquidiocese de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Sua vocação sacerdotal surgiu ainda na juventude. Percebendo alguns sinais de vocação, no sentido de ser uma pessoa que tinha talvez liderança, um desejo de servir a igreja, de procurar estar sempre pensando a igreja e a religião como algo que possa fazer muito bem às pessoas. Há cerca de um ano, o padre Gabriel passou a conciliar sua missão sacerdotal com o apito e os campos de futebol. Ele se tornou árbitro da Federação Paulista e passou a comandar as partidas das categorias de base do interior paulista. Quando eu percebi que eu poderia associar meu trabalho vocacional juntamente a esse aspecto cultural que é o esporte, principalmente o futebol, e eu percebi que talvez eu poderia exercer isso de uma maneira mais profissional como árbitro, podendo levar inclusive os valores que eu tenho como padre, alguns princípios que são muito caros para a religião, dentro do campo de futebol. Para muitos paroquianos, como Rafael, ver o padre apitando jogos na televisão foi uma surpresa. Segundo ele, a comunidade acolheu com alegria a nova missão do sacerdote. Ele sai para fazer as atividades dele como árbitro, né? Mas está sempre presente na paróquia e a gente sempre fica, né? Onde a gente vai, eu vi o seu padre na TV. Fiquei sabendo que seu padre é árbitro. Então é legal, é bastante interessante. O padre, que já apitou jogos de crianças e jovens entre 10 e 20 anos, aproveita a experiência nos campos para inspirar valores como respeito, disciplina, convivência em paz e harmonia. Eu sempre falo para os atletas, independente da idade, que dentro do campo nós estamos ali para uma disputa e que eles são entre si rivais, mas nunca inimigos. O futebol é um ambiente de rivalidade, mas eu acho que o preço da vitória não pode ser dado a qualquer custo, né? Ela precisa ser conquistada com justiça e quem perde tem que aprender a perder. Que bela história do Padre Gabriel, não é mesmo? O esporte sempre agregou à vida das pessoas como disciplina, trabalho em equipe e, por que não, os valores do Evangelho. Com essa importante missão, ficamos por aqui. Até amanhã! Apoiar, acolher e acompanhar aqueles que lutam contra pensamentos suicidas. Iniciativas motivadas pela intenção de oração do Papa Leão XIV para o mês de novembro. O vídeo divulgado hoje pela Rede Mundial de Oração do Papa oferece apoio e estímulo aos que precisam se abrir à beleza da vida. Let us pray that those who are struggling with suicidal thoughts might find the support, care, and love they need in their community and be open to the beauty of life. Lord Jesus, you who invite the weary and burdened to come to you and rest in your heart, we ask you this month for all the people who live in darkness and despair, especially for those struggling with suicidal thoughts. May they always find a community that welcomes them, listens to them, and accompanies them. Give all of us an attentive and compassionate heart, capable of offering comfort and support, also with the necessary professional help. May we know how to be close with respect and tenderness, helping to heal wounds, build bonds, and open horizons. Together, may we discover that life is a gift, that there is still beauty and meaning even in the midst of pain and suffering. We are well aware that those who follow you
are also vulnerable to sadness without hope. We ask you to always make us feel your love, so that through your closeness to us, we can recognize and proclaim to all the infinite love of the Father, who leads us by the hand to renew our trust in the life you give us. Amen. Olha, durante o mês de novembro, a Igreja Católica promove em todo o mundo a Jornada Mundial dos Pobres, iniciativa à solidariedade proposta pelo Papa Francisco. Em Belo Horizonte, a Arquidiocese realiza uma campanha que une doações e gestos concretos de partilha. A campanha, inspirada no tema Tu és a minha esperança, busca mobilizar fiéis e toda a sociedade em prol das pessoas em situação de rua, reforçando o apelo do Papa Francisco por uma igreja comprometida com os mais pobres. Eles são pessoas que têm sonhos, têm sentimentos e têm famílias. E por causa disso, é necessário que nós cuidemos de cada um deles. A Jornada Mundial dos Pobres será realizada entre os dias 9 e 16 de novembro. Mais do que uma data no calendário, é um convite para viver de forma concreta o Evangelho, estendendo as mãos a quem mais necessita. São arrecadados itens de higiene pessoal, calçados, chinelos e roupas. Mas, segundo o padre Roberto, entre os donativos, uma necessidade tem se destacado. 80% deles são homens. Então, nós precisamos, com maior urgência, de roupas para homens para podermos atender a população. As doações podem ser realizadas até o dia 7 de novembro, na sede do Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese, no bairro Lagoinha, em BH, na Catedral Cristo Rei, na região norte da capital, e nas unidades da Defensoria Pública de Minas Gerais. Sobretudo, o sentimento de pertença, não só um grupo de pessoas, mas dar a eles a dignidade humana. Eles sentem que estão sendo cuidados por inúmeras pessoas que eles não conhecem, mas que valorizam a vida deles. A 9ª edição da jornada traz um convite simples, mas profundo. Fazer da esperança um gesto visível, que transforma a vida do outro, mas também a nossa. Cada um, de acordo com a sua capilaridade, pode contribuir com a transformação da vida das pessoas. Cada contribuição faz a diferença, né? Promovida pela Igreja Católica, a campanha mundial dos pobres mobiliza dioceses, pastorais e comunidades em todo o planeta. O objetivo é despertar a consciência cristã para o cuidado com os mais frágeis e promover ações de amparo e inclusão. É um tempo de olhar com misericórdia e de renovar o compromisso social que dá testemunho da fé. Estamos, até o momento, com 6% na campanha do projeto Dai-me Almas de novembro. Doe pelo Pix, se puder, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Muito obrigada desde já pela sua fidelidade. Agora a gente fala sobre investimento na tecnologia para evangelizar. No início da era digital, a Canção Nova deu um passo importante com o lançamento do seu portal. Os primeiros anos foram de inovação e superação. Com certeza. E olha, mesmo com uma equipe pequena, o projeto cresceu e ampliou a missão evangelizadora da rede, com coberturas de eventos, conteúdos de formação e novas formas de comunicar a fé. A evangelização da Canção Nova pela internet começou em 1995, uma inspiração do Padre Jonas Abib para a missão. Porque Deus nos quer evangelizando através de todos os meios de comunicação. E a internet, que meio maravilhoso. Com ele, nós não atingimos o Brasil. Com ele, nós atingimos o mundo. No final daquele ano, a comunidade celebrou o lançamento do site cançãonova.org.br. A página continha 3 links que direcionavam o usuário para o conteúdo da TV, da rádio e do Santo do Dia.
O primeiro contato da Canção Nova com a internet foi através de uma página criada pelo Jorge, missionário da Canção Nova, e ele colocou num servidor externo. Então esse foi o primeiro contato. Ele também criou o setor de internet, no qual ele me chamou para fazer parte e trabalhar especificamente com o site da Canção Nova. Isso foi em 97. Pioneira na evangelização digital, a Canção Nova ganhou relevância com seu site, que oferecia recursos como calendário católico, espaço para pedido de oração e santo do dia. O momento marcante era a publicação das mensagens do Papa João Paulo II. Tendo em vista que a Canção Nova ela tem um carisma para comunicar a boa nova de Cristo, então, qualquer que seja, né, o meio de comunicação, a Canção Nova vai se utilizar. O missionário Jorge Aparecido é responsável pelo departamento de TI há 25 anos. Ele explica que o mercado passou a adotar como padrão domínio.com e a Canção Nova quis se adaptar a essa realidade. Oficialmente, né, o primeiro domínio que a Canção Nova teve foi o cançãonova.org.br. O Canção Nova tudo bem, aí todo mundo entende que é a nossa marca. Depois o org era porque é uma organização e BR porque estava no Brasil. Só que na época tinha um movimento de chamar a internet de .com. .com era a representação comercial. Aí então resolvemos aderir, né, a esse viés e aí registramos o domínio cançãonova.com. O novo meio de evangelização também enfrentou desafios. O primeiro obstáculo que tivemos aqui foi justamente a mão de obra. Segundo, equipamento. Para nós comprarmos um equipamento demorava semana e meses. E para o novo tempo, uma nova mensagem. Um dos maiores desafios, né, que se encontra é aprender e a saber evoluir segundo os princípios e a vontade de Deus na tecnologia. Não é só uma questão de um instrumento a ser utilizado para evangelizar, mas é um mundo no qual nós devemos nos colocar como testemunhas de Cristo. É muito legal acompanhar esse esforço conjunto, né, Reinaldo, para estar na internet, alcançando pessoas no mundo inteiro. Com a participação de sócios, amigos e benfeitores. Por isso tudo, você pode rever as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou lá no YouTube. Anote aí, @Canção Nova Jornalismo. E você pode também assistir em instantes, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz, com o padre Adriano Zandoná. Às 9, o Reinflama e às 10, o PHN. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e paz para você.